Entrar profundamente no agora. Não procuro o seu eu na mente. Pergunta. Acho que ainda tenho muito que aprender quanto ao funcionamento da minha mente, antes de me conseguir aproximar da consciência plena ou da iluminação espiritual. Resposta. Não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados ao nível da mente. Depois de ter compreendido a disfunção básica, não há muito mais a aprender ou a compreender. Estudar as complexidades da mente poderá fazer de si um bom psicólogo, mas isso não o levará para além da mente, tal como o estudo da loucura não basta para criar saúde mental. Já compreendeu o mecanismo básico do estado inconsciente, a identificação com a mente, a qual cria um falso eu, o ego, como substituto para o seu eu verdadeiro enraizado no ser. Você torna-se como que um ramo cortado da cepa, como disse Jesus. As necessidades do ego são inúmeras. Ele sente-se vulnerável e ameaçado e por isso vive num estado de medo e de carência. A partir do momento em que você compreende os mecanismos da disfunção básica, deixa de ser preciso explorar todas as inúmeras manifestações do ego, fazer dele um problema pessoal complexo. É evidente que o ego adoraria isso, andando sempre à procura de alguma coisa a que se agarrar, a fim de sustentar e fortalecer a sua ilusória sensação de identidade, prontamente se agarraria aos seus problemas. É por isso que uma grande parte da sensação de identidade de tantas pessoas está intimamente ligada aos seus problemas e a última coisa que essas pessoas querem é livrar-se deles. Por isso representaria a perda do eu, porque isso representaria a perda do eu. Inconscientemente, o ego investe muito na dor e no sofrimento. Portanto, ao reconhecer que a raiz da inconsciência é a identificação com a mente, o que evidentemente inclui as emoções, você sai dela. Torna-se presente. Quando está presente, você pode permitir que a mente seja aquilo que é sem se enredar nela. A mente em si não é disfuncional. É um instrumento maravilhoso. A disfunção instala-se quando você procura nela o seu eu e faz dela a sua identidade. Torna-se então a mente egoica e dirige toda a sua vida. Pergunta. Parece quase impossível deixar de se identificar com a mente. Todos nós estamos imersos nela, como se ensina um peixe a voar. Resposta. Eis aqui a chave. Acabe com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Remova o tempo da mente e esta para, a não ser que você decida utilizá-la. Estar identificado com a sua mente é estar preso no tempo. A compulsão para viver quase exclusivamente através da memória e da antecipação. Isso cria uma preocupação infindável com o passado e com o futuro, e uma relutância em honrar e reconhecer o momento presente e permitir que ele seja. A compulsão nasce porque o passado lhe dá uma identidade e o futuro contém a promessa de uma salvação, satisfação, seja sob que forma for. Ambos são ilusões. Pergunta. Mas sem a percepção do tempo, como poderíamos nós funcionar neste mundo? Deixaria de haver objetivos por que lutar. Eu nem sequer saberia quem sou, porque o meu passado fez-me quem sou hoje. Penso que o tempo é uma coisa muito valiosa e que devemos aprender a usá-lo sensatamente em vez de o desperdiçarmos. Resposta. O tempo não é nada valioso, porque não passa de uma ilusão. O que você entende como precioso não é o tempo, mas sim o único ponto que está fora dele, o agora. E este é indubitavelmente valioso. Quanto mais concentrado você estiver no tempo, no passado e no futuro, mais deixará passar o agora, a coisa mais preciosa que existe. Porque é que ele é a coisa mais preciosa? Em primeiro lugar, porque é a única coisa. É tudo o que existe. O presente eterno é o espaço dentro do qual toda a sua vida se processa. O fator único permanece constante. A vida é agora. Nunca houve tempo algum em que a sua vida não fosse agora, nem nunca haverá. Em segundo lugar,
O agora é o único ponto que o poderá levar para além dos limitados confins da mente. É o seu único ponto de acesso ao reino intemporal e sem forma do ser. Pergunta: e o passado e o futuro não são igualmente tão reais como o presente? E por vezes mesmo mais reais do que ele? Afinal de contas, o passado determina quem somos, assim como a maneira como apreendemos o presente e nos comportamos nele. E os nossos objetivos futuros determinam quais as providências a tomar no presente. Resposta: você ainda não compreendeu o sentido da essência do que lhe estou a dizer, porque está a tentar compreender mentalmente. A mente não pode compreender estas coisas, só você é que pode. Por favor, limite-se a escutar. Já algum dia experimentou, ou fez, ou pensou, ou sentiu alguma coisa fora do agora? Pensa que algum dia isso acontecerá. Acha que é possível que alguma coisa aconteça ou seja fora do agora? A resposta é óbvia, não é verdade? Nunca nada aconteceu no passado. Acontece no agora. Nunca nada acontecerá no futuro. Acontece no agora. Aquilo que você considera o passado é uma memória armazenada na mente de um antigo agora. Quando relembra o passado, você reativa uma memória. É o que você está a fazer agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro chega, chega como agora. Quando pensa no futuro, você está a pensar agora. É óbvio que o passado e o futuro não possuem uma realidade que lhes seja própria, tal como a lua não tem luz própria, mas só pode refletir a luz do sol. Também o passado e o futuro não passam de pálidos reflexos da luz, do poder e da realidade do sempre eterno presente. A sua realidade é pedida emprestada ao agora. A essência do que lhe estou a dizer aqui não pode ser entendida pela mente. No momento em que você entender o seu significado, há uma mudança na consciência da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parecerá vivo, irradiará energia, emanará o ser. Em situações de emergência em que a vida é ameaçada, uma mudança na consciência, do tempo para a presença, acontece por vezes naturalmente. A personalidade que possui um passado e um futuro recua momentaneamente e é substituída por uma intensa presença consciente, muito serena, mas ao mesmo tempo muito vigilante. Seja qual for a resposta necessária, ela surgirá então desse estado de consciência. A razão pela qual algumas pessoas gostam de se lançar em atividades perigosas, como por exemplo montanhismo, corridas de automóveis ou outras parecidas, muito embora o possam desconhecer, é porque assim se sentem forçadas a entrar no agora. Esse estado intensamente vivo, onde não há tempo, não há problemas, não há pensamento, não há o fardo da personalidade. Se esqueceram do momento presente, nem que seja por um segundo, poderão pôr em risco as suas vidas. Infelizmente acabam por se tornar dependentes de uma determinada atividade para entrarem nesse estado. Mas você não precisa de escalar a face norte do Eiger. Pode entrar nesse estado agora. Desde os tempos antigos que os mestres espirituais de todas as tradições apontam para o agora como sendo a chave para a dimensão espiritual. Não obstante, parece que tal continua a ser um segredo. Não é de certeza ensinado nas igrejas nem nos templos. Se você frequentar uma igreja, poderá ouvir leituras dos evangelhos tais como: não penses no amanhã, pois o amanhã pensará por si próprio. Ou: ninguém que ponha as mãos no arado e olhe para trás é digno do reino de Deus. Ou poderá ouvir a passagem sobre os lírios do campo que não se mostram ansiosos pelo amanhã, mas vivem à vontade no agora intemporal, e dos quais Deus toma conta. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Ninguém parece compreender que se destinam a ser vividas e a proporcionar assim uma transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar ao longo do fio da navalha do agora. Estar tão absolutamente e tão completamente presente que nenhum problema,
nenhum sofrimento, nada que não seja quem você é na sua essência, possa sobreviver em si. No agora, na ausência do tempo, todos os seus problemas se desfazem. O sofrimento precisa do tempo, não pode sobreviver no agora. Muitas vezes, para afastar do tempo a atenção dos seus estudantes, o grande mestre Zen, Rinzai, costumava levantar um dedo e perguntar lentamente: o que é que neste momento está a faltar? Uma pergunta extraordinária que não exige uma resposta ao nível da mente. Destina-se a atrair fortemente a sua atenção para o agora. Uma outra pergunta semelhante na tradição Zen é a seguinte: se não agora, quando? O agora também é fulcral nos ensinamentos sufis, o ramo místico do Islão. Os sufis têm o ditado: o sufi é filho do tempo presente. E Rumi, grande poeta e mestre sufi, declara: o passado e o futuro impedem-nos de ver Deus. Queima-os a ambos com fogo. Mestre Eckhart, o mestre espiritual do século XIII, resume tudo de uma forma muito bela. O tempo é aquilo que impede a luz de nos alcançar. Não há maior obstáculo para alcançar Deus do que o tempo. Pergunta: há pouco, enquanto falava do presente eterno e da irrealidade do passado e do futuro, dei comigo a olhar para aquela árvore ali, em frente à janela. Já tinha olhado para ela várias vezes, mas desta vez era diferente. A percepção exterior não mudara muito, exceto que as cores pareciam mais vivas, mais vibrantes. E havia agora uma outra dimensão. Tenho dificuldade em explicar isto. Não sei como, mas eu estava consciente de alguma coisa invisível que eu sentia ser a essência da árvore, o seu espírito interior, se preferir. De certo modo, eu fazia parte disso. Agora compreendo que, antes, eu não via realmente a árvore, mas apenas sua imagem, insípida e morta. Quando olho para a árvore agora, algum desse conhecimento ainda continua presente, mas posso sentir que se começa a dissipar. Está a ver, a experiência já começa a recuar para o passado. Poderá um dia alguma experiência semelhante ser mais do que uma visão fugaz? Resposta: você esteve livre do tempo por alguns instantes, passou para o agora e por conseguinte teve a percepção da árvore sem o filtro da mente. A consciência do ser tornou-se parte da sua percepção. Juntamente com a dimensão intemporal, aparece uma espécie diferente de saber, um saber que não mata o espírito que vive dentro de cada criatura e de cada coisa. Um saber que não destrói a santidade nem o mistério da vida e que contém em si um amor e uma reverência profundos por tudo o que é. Um saber do qual a mente nada sabe. A mente não pode conhecer a árvore, só pode conhecer factos ou informações acerca da árvore. A minha mente não pode conhecê-lo a si, conhece apenas as críticas, os factos e as opiniões sobre si. Só o ser conhece diretamente. Existe um lugar próprio para a mente e para o conhecimento da mente. Fica no reino prático da vida cotidiana. No entanto, quando a mente toma conta de todos os domínios da sua vida, incluindo os dos relacionamentos com os outros seres humanos e com a natureza, torna-se um monstruoso parasita, que se não for controlado poderá muito bem acabar por matar toda a vida no planeta e matar-se finalmente a si próprio ao matar o seu hospedeiro. Você teve um vislumbre de como o intemporal pode transformar as suas percepções. Mas uma experiência não basta, por mais bela ou profunda que seja. O que é preciso e aquilo de que estamos a tratar é de uma mudança permanente da consciência. Por isso, rompa com o velho padrão de recusar o momento presente e de lhe resistir. Habitue-se a afastar a sua atenção do passado e do futuro, sempre que eles não forem necessários. Sempre que possível, saia da dimensão do tempo na sua vida do dia a dia. Se achar que é difícil entrar diretamente no agora, comece por observar a tendência habitual da sua mente a querer fugir do agora. Verá que o futuro é geralmente imaginado melhor ou pior do que o presente. Se o futuro imaginado for melhor, você terá uma esperança, uma expectativa agradável. Se for pior, criará ansiedade.
Ambos são ilusórios. Através da observação de si próprio, terá de imediato mais presença na sua vida. No momento em que compreender que não está presente, estará presente. Sempre que for capaz de observar a sua mente, deixará de ficar preso a ela. Surge então outro elemento, algo que não é a mente, a presença observadora. Esteja presente como observador da sua mente, dos seus pensamentos e das suas emoções, assim como das suas reações a várias circunstâncias. Mostre-se pelo menos tão interessado nas suas reações como nas circunstâncias ou nas pessoas que o levam a reagir. Não julgue nem analise o que observa. Veja o pensamento, sinta a emoção, observe a reação. Não faça deles um problema pessoal. Sentirá então algo mais poderoso do que qualquer uma das coisas que observa. A presença serena e atenta por trás do conteúdo da sua mente. O observador silencioso. É necessária uma presença intensa quando determinadas situações desencadeiam uma reação com forte carga emocional, como por exemplo quando a imagem de si próprio é ameaçada, ou na sua vida surge um desafio que desencadeia o medo. Ou as coisas correm mal, ou se levanta o complexo emocional vindo do passado. Nesses casos, a tendência é para você se tornar inconsciente. A reação ou a emoção toma conta de si. Você transforma-se nela e ela passa a dirigir as suas ações. Você justifica-se, age mal, ataca, defende, só que nada disso é você. É o padrão reativo, a mente a funcionar no seu modo habitual de sobrevivência. A identificação com a mente dá mais energia à emoção. A observação da mente retira-lhe energia. A identificação com a mente cria mais tempo. A observação da mente abre a dimensão intemporal. A energia que é retirada da mente transforma-se em presença. A partir do momento em que conseguir sentir o que significa estar presente, torna-se muito mais simples decidir sair da dimensão do tempo, sempre que este não seja necessário para fins práticos, e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudicará a sua capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, sempre que precisar de o fazer por questões práticas. E quando usa a sua mente, ela será mais perspicaz, mais concentrada. Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida, o tempo no sentido cronológico. Mas regresse imediatamente à tomada de consciência do momento presente assim que esses aspectos práticos tiverem sido tratados. Dessa maneira não haverá acumulação de tempo psicológico que consiste na identificação com o passado e na projeção compulsiva contínua do futuro. O tempo cronológico não serve apenas para marcar uma reunião ou planear uma viagem. Inclui igualmente aprender com o passado, se não quisermos repetir os mesmos erros vezes sem conta. Estabelecer objetivos e trabalhar para os alcançar. Prever o futuro por meio de padrões e de leis físicas, matemáticas e outras, aprendidas no passado, e tomar as medidas apropriadas com base nas nossas previsões. Mas mesmo neste caso, na esfera da vida prática, em que não podemos passar sem o passado nem o futuro, o momento presente continua a ser o fator essencial. Qualquer lição do passado torna-se relevante e é aplicada agora. Qualquer planeamento, assim como trabalhar para alcançar determinada meta, são feitos agora. O principal foco da atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, mas na periferia continuam a ter consciência do tempo. Por outras palavras, continuam a usar o tempo cronológico, mas estão livres do tempo psicológico. Seja vigilante ao praticar isto para que não possa, sem querer, transformar o tempo cronológico em tempo psicológico. Por exemplo, se no passado você cometeu um erro e estiver agora a aprender com ele, estará a usar o tempo cronológico. Por outro lado, se você se fixar mentalmente nesse erro e se surgir a autocrítica, o remorso ou o sentimento de culpa, então estará a apropriar-se do erro e a fazer dele parte da sua sensação de identidade.
e ele transformar-se-á em tempo psicológico, o qual está sempre ligado a uma falsa sensação de identidade. Não perdoar traz sempre consigo um pesado fardo de tempo psicológico. Se estabelecer uma meta para si e se trabalhar para a alcançar, estará a usar o tempo cronológico. Estará ciente de até onde quer chegar, mas honrará e dará toda a sua atenção ao passado que estiver a dar ao passo que estiver a dar nesse momento. Se depois você ficar excessivamente concentrado nessa meta, talvez por procurar nela a felicidade, a satisfação pessoal ou uma sensação de identidade mais completa, o agora deixará de ser honrado. Ficará reduzido a uma mera ponte para o futuro sem qualquer valor intrínseco. Nesse caso, o tempo cronológico transformar-se-á em tempo psicológico. A jornada da sua vida deixará de ser uma aventura, será apenas uma necessidade obsessiva de chegar, de alcançar, de fazer aquilo. Também deixará de ver ou de cheirar as flores ao longo do caminho e não reconhecerá a beleza e o milagre da vida que tem lugar à sua volta, quando você está presente no agora. Pergunta: posso compreender a suprema importância do agora, mas não consigo compreendê-lo bem quando diz que o tempo é uma completa ilusão. Resposta: quando digo que o tempo é uma ilusão, não é a minha intenção fazer uma afirmação filosófica. Estou simplesmente a lembrar-lhe um simples facto. Um facto tão óbvio que poderá ter dificuldade em compreender o seu sentido e até poderá mesmo achar que não faz sentido. Mas assim que o compreender plenamente, ele atravessará todas as camadas de complexidade e de problemas criados pela mente. Deixe que lhe diga uma vez mais. O momento presente é tudo o que você tem. Nunca há na vida qualquer momento que não seja este momento. Pois não é isto um facto? Não lhe restará qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental, se observar as suas manifestações coletivas. Ocorre, por exemplo, na forma de ideologias como o comunismo, o nacionalsocialismo ou qualquer outro nacionalismo, ou na forma de sistemas rígidos de crenças religiosas que operam sobre a assunção implícita de que o maior bem reside no futuro e que, por conseguinte, os fins justificam os meios. Os fins são uma ideia, um ponto no futuro projetado pela mente. Quando a salvação, seja sob que forma for, felicidade, satisfação pessoal, igualdade, libertação, etc., será alcançada. Não poucas vezes os meios para lá chegar são a escravidão, a tortura e o assassínio de pessoas no presente. Por exemplo, calcula-se que qualquer coisa como 50 milhões de pessoas foram mortas para estabelecer o regime comunista, para criar um mundo melhor na Rússia, na China e noutros países. Isto é um exemplo assustador de como uma crença num paraíso futuro pode criar um inferno presente. Poderá haver qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental grave e perigosa. E como é que este padrão da mente opera na sua vida? Está sempre a tentar chegar a outro lugar que não aquele onde você se encontra? A maior parte do seu esforço é apenas um meio para alcançar um fim? A sua satisfação pessoal está sempre ao virar da esquina? Ou confinada a prazeres de curta duração, tais como o sexo, a comida, a bebida, as drogas ou ainda em entusiasmos e excitações? Está sempre concentrado em transformar-se, em realizar-se, em alcançar objetivos, ou então em correr atrás de qualquer nova excitação ou novo prazer? Acredita que se adquirir mais coisas terá uma maior satisfação pessoal? Será suficientemente bom ou psicologicamente completo? Está à espera que algum homem ou alguma mulher deem um sentido à sua vida?
No estado de consciência normal, identificado com a mente ou não iluminado, o poder e o infinito potencial criativo que residem no agora são completamente encobertos pelo tempo psicológico. Então a sua vida perde a sua vitalidade e a sua frescura, e você perde a capacidade de se espantar. Os antigos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são representados em dramas que se repetem vezes sem fim. São um guião na sua mente que lhe dá uma espécie de identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente cria então uma obsessão com o futuro, como um escape para o presente insatisfatório. Pergunta: mas a convicção de que o futuro será melhor do que o presente nem sempre é uma ilusão. O presente pode ser terrível e as coisas podem melhorar no futuro, e muitas vezes assim acontece. Resposta: geralmente o futuro é uma réplica do passado. É possível que haja mudanças superficiais, mas uma transformação real é rara e depende de você poder ou não tornar-se suficientemente presente para desfazer o passado e aceder ao poder do agora. Aquilo que você entende como futuro é uma parte intrínseca do seu estado de consciência atual. Se a sua mente transportar um pesado fardo do passado, irá ter mais experiências semelhantes às que teve no passado. O passado perpetua-se através da falta de presença. A qualidade da sua consciência neste momento é o que dá forma ao futuro, o qual, é claro, pode apenas ser experimentado como agora. Você poderia ganhar 10 milhões de dólares, mas essa espécie de mudança seria meramente superficial. Você iria simplesmente continuar a agir segundo os mesmos padrões condicionados, mas em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a fracionar o átomo. Em vez de matarem 10 ou 20 pessoas com um bastão de madeira, podem agora matar 1 milhão carregando num simples botão. Acha que isso é uma mudança real? Se é a qualidade da sua consciência neste momento que determina o futuro, então o que determina a qualidade da sua consciência? O seu grau de presença. Por isso, o único lugar onde uma mudança verdadeira pode ocorrer e onde o passado pode ser desfeito é no agora. Toda a negatividade é provocada por uma acumulação de tempo psicológico e pela recusa do presente. Mal-estar, ansiedade, tensão, stress e preocupação, todas as formas de medo, são causados por um excesso de futuro e uma falta de presente. Culpa, arrependimento, ressentimento, injustiça, tristeza, amargura e todas as formas em que há ausência de indulgência são provocados por um excesso de passado e uma falta de presente. A maioria das pessoas tem dificuldade em acreditar que seja possível um estado de consciência totalmente livre de negatividade. E, no entanto, é esse o estado de libertação para o qual todos os ensinamentos espirituais apontam. É a promessa de salvação, não num futuro ilusório, mas já aqui e agora. Você poderá ter dificuldade em admitir que o tempo seja a causa do seu sofrimento ou dos seus problemas. Acredita que são provocados por situações específicas na sua vida e, de um ponto de vista convencional, isso é verdade. Mas até ter lidado com a disfunção básica da mente que cria problemas, o seu apego ao passado e ao futuro e a negação do agora, os problemas serão na verdade permutáveis. Se todos os seus problemas ou as supostas causas do seu sofrimento ou da sua infelicidade desaparecessem milagrosamente hoje, mas se você não se tornasse mais presente, mais consciente, rapidamente se veria a braços com um conjunto idêntico de problemas ou de causas de sofrimento, como uma sombra que o seguisse para todo o lado. No fim de contas, só há um problema: a própria mente escrava do tempo. Pergunta: não posso acreditar que eu chegue a um ponto em que me veja completamente livre dos meus problemas. Resposta: tem razão. Nunca chegará a esse ponto porque você está nesse ponto agora. Não há salvação no tempo. Não pode ser livre no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora.
Pergunta: não vejo como posso ser livre agora. Acontece que me sinto extremamente infeliz com a minha vida neste momento. É um facto. E eu estaria a iludir-me se tentasse convencer-me a mim mesmo de que tudo está bem, quando definitivamente não está. Para mim o momento presente é muito triste, não é nada libertador. O que me vale é a esperança ou a possibilidade de alguma melhoria no futuro. Resposta: você pensa que a sua atenção está no momento presente, quando na realidade ela está completamente tomada pelo tempo. Não se pode sentir infeliz e ao mesmo tempo estar plenamente presente no agora. Aquilo a que você chama a sua vida deveria, para ser preciso, chamar a sua situação de vida. É um tempo psicológico, passado e futuro. Há determinadas coisas que no passado não lhe correram como queria. Continua ainda a resistir ao que aconteceu no passado e agora está a resistir ao que é. A esperança é o que lhe vale, mas a esperança mantém-no concentrado no futuro e essa concentração permanente perpetua a sua recusa do agora e, por conseguinte, a sua infelicidade. Pergunta: é certo que a minha situação na vida é o resultado de coisas que aconteceram no passado, mas ainda assim continua a ser a minha situação atual e o que me faz infeliz é estar preso nela. Resposta: esqueça por momentos a sua situação na vida e preste atenção à sua vida. Pergunta: qual é a diferença? Resposta: a sua situação na vida existe no tempo. A sua vida é agora. A sua situação na vida é produto da mente. A sua vida é real. Descubra a porta estreita que leva à vida. Chama-se agora. Limite a sua vida a este momento. A sua situação na vida pode estar cheia de problemas. Acontece à maior parte das pessoas. Mas verifique se tem algum problema neste momento. Não amanhã, nem daqui a 10 minutos, mas agora. Tem algum problema agora? Quando você está cheio de problemas, não há lugar para que algo de novo entre. Não há lugar para uma solução. Por isso, sempre que puder, arranje algum lugar. Crie algum espaço, por forma a poder descobrir a vida subjacente à sua situação na vida. Use plenamente os seus sentidos. Seja quem é. Olhe à sua volta. Limite-se a olhar, não interprete. Veja a luz, as formas, as cores, as texturas. Sinta a presença silenciosa de cada coisa. Sinta o espaço que permite que cada coisa seja. Escute os sons, não os classifique. Escute o silêncio subjacente aos sons. Toque em alguma coisa, qualquer coisa, e sinta e reconheça o seu ser. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar a entrar e a sair. Sinta a energia dentro do seu corpo. Deixe que tudo seja, dentro e fora. Permita que cada coisa seja. Entre profundamente no agora. Você está a deixar para trás o perigoso mundo da abstração mental do tempo. Está a sair da mente insensata que lhe rouba a sua energia vital, tal como lentamente envenena e destrói a Terra. Está a despertar do sonho do tempo para entrar no presente. Pergunta: é como se me tivessem tirado um peso de cima dos ombros, uma sensação de leveza. Sinto-me lúcido. Mas os meus problemas continuam à minha espera, não é verdade? Não foram resolvidos. Não estarei eu apenas a evitá-los temporariamente? Resposta: se se encontrasse no paraíso, não levaria muito tempo para que a sua mente lhe dissesse sim, mas no final de contas, não se trata aqui de resolver os seus problemas. Trata-se de compreender que não há problemas. Unicamente situações a serem tratadas agora ou a serem deixadas em paz e aceites como fazendo parte do momento presente, até que mudem e possam ser tratadas. Os problemas são obras da mente e precisam do tempo para sobreviverem.
não podem sobreviver na realidade do agora. Concentre a sua atenção no agora e diga-me que problemas tem neste momento. Você não me responde porque é impossível ter um problema quando a sua atenção está inteiramente no agora. Uma situação precisa de ser resolvida ou aceite. Por que fazer dela um problema? Por que fazer um problema seja do que for? A vida não é já suficientemente complexa? Para que precisa dos problemas? Inconscientemente, a mente adora problemas porque eles lhe dão uma espécie de identificação. Isso é normal e é insensato. O problema significa que mentalmente você está a permanecer numa situação sem ter a verdadeira intenção ou a possibilidade de a resolver, e que conscientemente você faz dela parte da sua sensação de identidade. Fica tão envolvido na sua situação de vida que perde a sua sensação de vida, de ser. Ou então transporta na sua mente o fardo insensato das mil e uma coisas que tem ou poderá vir a ter de fazer no futuro, em vez de concentrar a sua atenção na única coisa que pode fazer agora. Quando cria um problema, cria dor. Tudo o que é preciso é uma simples escolha, uma simples decisão. Aconteça o que acontecer, não criarei mais dor para mim próprio. Não criarei mais problemas. Apesar de simples, é também uma escolha muito radical. Você só fará essa escolha se estiver realmente farto de sofrer, se já tiver sofrido até dizer basta. E não será capaz de a levar a bom termo, a não ser que tenha acesso ao poder do agora. Se deixar de criar mais dor para si próprio, deixará de criar mais dor para os outros. E também deixará de contaminar a bela terra, o seu espaço interior e a psique coletiva humana com negatividade ao criar problemas. Se já se encontrou numa situação de emergência, de vida ou de morte, sabe que a situação não foi um problema. A mente não teve tempo para fazer palhaçadas e transformá-la num problema. Numa emergência a sério, a mente para, você fica totalmente presente no agora e algo de infinitamente mais poderoso assume o controle da situação. É por essa razão que há tantas histórias de pessoas vulgares que de repente se tornam capazes de feitos incrivelmente corajosos. Numa qualquer emergência, ou se sobrevive ou não se sobrevive. De qualquer maneira, não é um problema. Há pessoas que se zangam quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. Isso acontece porque eu estou a ameaçar roubar a sua sensação de identidade. Investiram muito tempo numa falsa sensação de identidade. Durante muitos anos, definiram inconscientemente toda a sua identidade em termos dos seus problemas ou dos seus sofrimentos. Quem seriam sem eles? Muito do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é na verdade motivado pelo medo, o qual evidentemente está sempre ligado ao facto de se estar centrado no futuro e fora de contacto com o agora. E como no agora não há problemas, também não há medo. Se surgisse agora uma situação com a qual você tivesse de lidar, a sua ação seria clara e incisiva se tivesse origem na consciência do momento presente. Provavelmente seria também mais eficaz. Não seria uma reação vinda dos condicionamentos passados da sua mente, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Noutros casos em que a mente escrava do tempo teria reagido, você verá que é mais eficaz não fazer nada. Permanecer simplesmente centrado no agora. Pergunta: eu já tive vislumbres desse estado de ausência de mente e de tempo que o senhor descreve, mas o passado e o futuro são tão esmagadoramente fortes que não consigo mantê-los afastados por muito tempo. Resposta: a dependência da consciência em relação ao tempo está profundamente enraizada na psique humana. E o que estamos a fazer aqui faz parte de uma profunda transformação que se está a dar na consciência coletiva do planeta e para além dele. A consciência está a despertar do sonho da matéria, das formas e da separação. O fim do tempo.
Estamos a romper com os padrões da mente que dominam a vida humana há eternidades. Padrões da mente que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não quero usar a palavra mal. Vale mais chamar-lhe inconsciência ou insensatez. Pergunta. Esse romper com o velho modo da consciência ou antes da inconsciência é algo que tínhamos de fazer ou acontecerá, quer se queira, quer não? Isto é, essa tal mudança é inevitável? Resposta. É uma questão de perspectiva. De facto, o fazer e o acontecer são um processo único. E como você é uno com a totalidade da consciência, não poderá separar os dois. Mas não há garantia absoluta de que os seres humanos o façam. O processo é inevitável ou automático. A sua cooperação é parte essencial dele. Seja como for que o observe, ele é um gigantesco passo em frente na evolução da consciência. E também a nossa única esperança de sobrevivência como raça. Para descobrir se a sua vida é controlada pelo tempo psicológico, pode usar um critério simples. Pergunte-se: há alegria, há bem-estar e leveza naquilo que estou a fazer? Se não houver, é porque o tempo está a encobrir o momento presente e a vida é vista como um fardo ou uma luta. Se não houver alegria, bem-estar ou leveza naquilo que está a fazer, isso não significa necessariamente que tenha de mudar aquilo que está a fazer. Mudar o modo como o faz poderá ser suficiente. O como é sempre mais importante do que o que. Tente prestar mais atenção ao fazer do que ao resultado que quer alcançar. Preste toda a sua atenção àquilo que se lhe apresentar no momento. Isso também implica que você aceite inteiramente o que é, porque não poderá dar toda a sua atenção a alguma coisa e resistir-lhe ao mesmo tempo. Assim que você honrar o momento presente, toda a infelicidade e todo o conflito desaparecerão e a vida começará a fluir alegre e facilmente. Ao agir com consciência do momento presente, tudo o que fizer ficará imbuído de uma sensação de qualidade, de cuidado e de amor, até mesmo o ato mais simples. Portanto, não se preocupe com o fruto da sua ação, preste simplesmente atenção à ação em si. O fruto virá de sua livre vontade. Isto é um exercício espiritual extraordinário. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao fruto da sua ação chama-se Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação consagrada. Quando cessa o esforço compulsivo para se afastar do agora, a alegria do ser flui em tudo o que fizer. No momento em que a sua atenção se voltar para o agora, você sente uma presença, uma quietude, uma paz. Deixa de depender do futuro para a realização e satisfação pessoais. Não espera dele a salvação. Portanto, não se apega aos resultados. Nem o insucesso, nem o sucesso têm o poder de alterar o seu estado interior de ser. Você descobre a vida subjacente à sua situação de vida. Na ausência do tempo psicológico, a sua sensação de identidade deriva do ser e não do seu próprio passado. Portanto, deixa de existir a necessidade psicológica de ser uma coisa diferente do que você já é. No mundo, ao nível da sua situação de vida, você pode na verdade vir a ser rico e famoso, a ter sucesso, a estar livre disto ou daquilo, mas na dimensão mais profunda do ser você está completo e inteiro agora. Pergunta. Nesse estado de plenitude continuaríamos a ser capazes de, ou a estar dispostos a, perseguir metas externas? Resposta. Claro, mas não terá expectativas ilusórias de que alguma coisa ou alguém no futuro o salvará ou o fará feliz. No que diz respeito à sua situação de vida, poderá haver coisas a alcançar ou a adquirir. É o mundo das formas, dos ganhos e das perdas. No entanto, a um nível mais profundo você já é completo. E quando compreender isso, haverá uma energia descontraída e alegre por trás de tudo o que você fizer. Estando livre do tempo psicológico, você deixará de perseguir as suas metas com uma determinação sinistra, levada pelo medo, pela cólera, pelo descontentamento ou pela necessidade de vir a ser alguém. Nem ficará paralisado pelo medo do insucesso, que para o ego é a perda de identidade.
Quando a sua sensação de identidade mais profunda deriva do ser, quando está livre do vir a ser como uma necessidade psicológica, nem a sua felicidade nem a sua sensação de identidade dependem de um resultado, e portanto, há ausência de medo. Você deixa de procurar a permanência onde ela não pode ser encontrada, no mundo das formas, dos ganhos e das perdas, do nascimento e da morte. Deixa de exigir que situações, condições, lugares ou pessoas o façam feliz para depois sofrer quando não correspondem às suas expectativas. Tudo é honrado. Mas nada importa. As formas nascem e morrem. No entanto, você conhece o eterno que há por trás das formas. Sabe que nada que seja real poderá ser ameaçado. Quando é este o seu estado de ser, como pode você deixar de ter sucesso? Já alcançou o sucesso.